Olá, viajantes aqui do nosso planeta Terra. Vocês sabem em que posição está Marte no seu mapa natal? Ou seja, a partir do ponto de vista da localização geográfica de onde você nasceu, você sabe em que posição estava Marte? Fica aqui comigo que até o final desse vídeo eu vou falar de um exemplo, né, de interpretação dessa posição no nosso mapa natal. Eu tô até de vermelho aqui, porque é uma cor associada a Marte, né, e também ao signo de Áries, que Áries tem Marte como regente. Então, recentemente Marte ficou retrógrado, né? E agora ele está no movimento direto. E eu, particularmente, eu senti bastante isso, né? Essa movimentação, essa dinâmica, olhando para o meu mapa, olhando para a minha situação, para o meu ambiente, né? Para as situações que vêm ocorrendo comigo. Então, eu percebi uma reflexão, né? Eu percebi uma dinâmica um pouco mais reflexiva mesmo, né? De revisão relacionado ao setor que o Marte está no meu mapa, né? No caso, é no setor 6 de trabalho diário, né? Dia a dia. Então, enquanto ele teve retrógrado, foi um momento que eu dei uma pausa, assim, em algumas atividades que eu estava fazendo, busquei revisar algumas coisas, né? E adiei, né, por uma questão aí de prioridades, de um novo planejamento, algumas outras coisas. Então, no período de retrogradação, existe essa possibilidade, né, de fazermos algumas revisões naquele setor que está aquele determinado planeta retrógrado, tá? Mas isso aqui foi só um parênteses para falar. Então, Marte, no nosso mapa natal, tem relação com a nossa vontade, né? Com o nosso desejo, para onde direcionamos o nosso poder de ação. Marte também está relacionado com a sexualidade, né, do indivíduo ali, como ele se relaciona com a sexualidade, muitas vezes com a visão, né, a dinâmica, enfim, para vocês verem como na astrologia, né, um planeta, um signo, uma posição, uma casa, né, setor, pode falar de diferentes características, né? Então, assim, onde Marte está no mapa, no setor, né, que ele está no nosso mapa, ele vai indicar aonde está ali mais favorável o nosso fluxo de ação, né? Aonde a nossa energia mais empoderada de ação pode ser direcionada. Então é muito interessante trazer isso à consciência. Claro que também, assim, precisamos considerar não só a casa que ele está, mas o signo, os aspectos envolvidos, quadraturas, trígonos, né, sextil, oposições e, e todo um contexto, né? Porque quando você analisa um mapa, você busca conectar todos aqueles todas aquelas circunstâncias, né, todos aqueles aspectos que o estudo do mapa apresenta pra gente. Por exemplo, Marte numa casa 3, né? Aí já demonstra de maneira geral que a pessoa tem uma predisposição de ação bastante evidenciada quando o assunto é comunicação, porque a casa 3 é uma casa relacionada à comunicação, né? Mas não só comunicação, relacionada também ao convívio com os nossos parentes, as pessoas mais próximas, né? Também está relacionada aos estudos, principalmente aos estudos mais elementares, né? A contextualização, né? Os conceitos, a dinâmica de você buscar as teorias, né? A curiosidade, então tudo isso está relacionado com a casa 3 também. Então, Marte lá, nesse setor de casa 3, quem tem essa posição no mapa, né, tem essa predisposição de ter uma ação bastante evidente quando o assunto é comunicar-se, né, expressar-se. Agora vai variar muito também do signo que esse Marte estiver, né? Por exemplo, se ele estiver num signo, vamos lá, de câncer, signos de água, né? Pode ser que ele tenha uma comunicação bastante empática, pode ser que ele tenha uma comunicação que busque acolher, né, uma escuta boa, uma escuta em termos de paciência até, né, porque Marte, ele é uma energia bastante voltada para a ação, né, então muitas vezes pode ser impaciente, mas de repente num signo de água pode ser que dê uma equilibrada nisso, né, então precisa considerar esse ponto também, que signo, né, que o signo onde o signo que o planeta está, né, vai trazer a dinâmica do comportamento, né, ali dentro daquele setor de vida, que nesse caso que a gente está falando aqui é o setor 3. E também vai depender dos aspectos envolvidos, né? Por exemplo, se essa posição tem aspectos fluentes, né, que de trígono, sextil, ela pode ser que não tenha muitos desafios para se comunicar, pode ser que seja uma comunicação bem fluida, tenha algumas facilidades no caminhar e tal. E vamos supor que tem aspectos um pouco mais desafiadores, né?
como quadraturas, oposições. Pode ser que ela tenha que passar por alguns processos de desenvolvimento, né, para poder dinamizar essa comunicação cada vez melhor. Não que vai ser ruim, vai ser, sabe? Mas assim, ela vai passar por alguns movimentos que vai trazer uma dinâmica de ação ainda maior, tá? Para poder se desenvolver nesse aspecto de comunicação, né? Se os aspectos forem aí desafiadores. Então é isso, pessoal. Se você curtiu esse vídeo, deixa seu like. Obrigada pela participação. Se você curtiu também, se inscreve, tá bom? Comenta alguma coisa se você quiser agregar e quiser fazer alguma pergunta também, tá bom? Até a próxima. Tchau, tchau.